Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos entrar aqui, na palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 15 ao 9, né? Vamos ler no capítulo 15 ao versículo 9. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus e já entraremos em oração para assim estar agradecendo a Deus por mais um final de semana que Ele nos deu, né? Momento de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Livro de Mateus, seu capítulo 15 ao versículo 9. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Os fariseus e as suas tradições, né? Então chegaram a Jesus uns escriba e fariseu de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavamos as mãos quando comer pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pelas vossas tradições? Porque Deus ordenou, dizendo: honra ao teu pai e à tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizer, qualquer que disser ao pai ou à mãe e ofertar ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esses não precisa honrar nem ao seu pai e nem à sua mãe. E assim invalidar-te pelas vossas tradições e os mandamentos de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías as vós respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando a doutrina, que são preceito dos homens, né? Você pode observar hoje na palavra de Deus, nas igrejas e nas ruas também, e até em lugares que as pessoas leem a palavra de Deus, leem a Bíblia, mas pouco passa o que a Bíblia diz. Alguns até acrescentam e outros diminuem. Porque a Bíblia, ela ensina ao perdoar, né? E muito não passa para vós o que a Bíblia diz: amar ao seu irmão, perdoar ao seu irmão, seguir os mandamentos da palavra de Deus, né? Observe que os fariseus, ele faz uma pergunta para Jesus. Então chegaram a Jerusalém escriba e fariseu de Jerusalém, dizendo, ele dizia para Jesus: por que transgride
os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavar as mãos. Ele estava se preocupando ou preocupado porque Jesus falava que não precisava lavar as mãos para se alimentar. Eles tinham preocupação de lavar as mãos para se alimentar. Mas o que Jesus disse, o que ele fala aqui na palavra dele, não era que não precisava lavar as mãos, né? Mas não é só as mãos que deveria ser lavado. Não é só as mãos. Muitas das pessoas hoje têm essa preocupação de cuidar, né? De um anseio. Mas o principal eles não faz. Porque a palavra de Deus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Mas não estou dizendo aqui que vamos comer com as mãos sujas, sem lavar. Devemos sim lavar as mãos, tomar um banho, ansiar. Mas o que Deus está dizendo que não é só isso que vai impedir de você ser contaminado. De que se você lavar as mãos para se alimentar e o coração estiver sujo por dentro, né? Com ódio, com rancor, né? Com vontade. Não adianta. Ah, vou lavar as mãos para se alimentar, mas o coração está sujo por dentro. Não adianta pegar uma coisa limpa e botar em cima de uma coisa suja. Vai sujar do mesmo jeito. Vai contaminar do mesmo jeito. Isso que Jesus aqui fala na palavra dele. Que aqui no versículo 3, a chegar ao versículo 4, ele fala: porque transgride vós também o mandamento de Deus pelas vossas tradições, porque Deus ordenou dizer: honra ao teu pai e à tua mãe. O mandamento da palavra de Deus, ele fala sobre você honrar, respeitar, né, o seu pai e sua mãe. E esses mandamentos, poucas as pessoas hoje praticam, né? Ele fala aqui para honrar o teu pai e a tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Quem não honrar, né, ou maldiçoar o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá, né? Mas vós diz, qualquer que disser ao pai ou à mãe, oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim, esses não precisa honrar nem ao seu pai e nem à sua mãe. E assim invalidar-te pelas vossas tradições o mandamento de Deus. Tá vendo? A pergunta que Jesus fala para ele, porque aqui ele pergunta, por que a preocupação era lavar as mãos, né? Por que não poderia lavar as mãos? A preocupação que Jesus falava ali, que não precisava lavar as mãos para se alimentar, porque não era para não lavar, era, Deus está dizendo aqui, era a preocupação que eles tinham. Só a preocupação que eles tinham era lavar as mãos. Não, tem que lavar as mãos para se alimentar, antes de sentar na mesa, tem que lavar as mãos. Mas não é só as mãos que tem que ser lavado. O que Jesus está dizendo é isso. Porque talvez você lê essa passagem e você vai entender que então eu vou comer a partir de hoje sem lavar a mão. Não, é errado. Você tem que lavar as suas mãos, sim. Mas o que Jesus está dizendo não é só as suas mãos que devem ser lavadas. O corpo, alma e espírito tem que ser lavado e limpo e purificado. É como você aceita Jesus só por aceitar, mas você não permite que ele faça morada dentro de você. Ah, levante sua mão, aceite Jesus. Você aceita porque alguém pediu para você aceitar, forçou você a aceitar e você aceita. Ou então você está enfermo e alguém falou para você, se não aceitar, você vai morrer, você vai lá e aceita porque aquela pessoa pediu para você fazer aquilo.
mas você não aceitou por querer, você aceitou por impulso. Então o que vai acontecer? Como é que Deus faz morada dentro de você? Primeira coisa, para você aceitar Jesus, você deve saber disso, que aceitar não é só levantar as mãos, né? É deixar ele fazer morada no teu coração. É largar a vida pecaminosa do pecado e seguir a ele. Mas se você não fizer isso, não adianta você levantar só a sua mão, porque vai ser só um sinal de mão levantada, mas não quer dizer que Deus está fazendo morada no seu coração. É a mesma coisa de você disser que não precisa lavar as mãos e você se ofender porque essa lei que não pode lavar as mãos. A preocupação aí gerou um confronto, gerou uma pergunta que para ele não teria resposta, mas Jesus respondeu, dizendo que aqui o que a Bíblia diz? Que devemos honrar, aqui no versículo 4 fala, porque Deus ordenou dizendo, honra, foi Deus que ordenou dizendo, honra ao pai e à mãe. Mas você sabe quando é que essa honra acontece? Sabe quando é que um filho honra o pai e a mãe? É no dia das mães. Aí ele lembra que tem uma mãe. Agora vai ser lembrado o dia dos pais, né? Acho que é o mês de agosto, que celebra o dia dos pais. Aí vai ser lembrado o dia dos pais. Aí vai presentear, aí vai chamar para almoçar, aí vai dar um abraço. Cuidado com esses abraços que você recebe. Porque esse abraço tem que ser constantemente. Não é só no dia dos pais. Só em agosto você vai ver festa comemorativa, viaja. Não é isso que Deus quer. Isso é fora da palavra. Não existe dia de pai, dia de mãe, dia de ninguém. O que existe é você permanecer ali, com o mesmo carinho de sempre. Não é você guardar o carinho para aquela data você ser dado a teu pai, a tua mãe, não. Isso é errado. Eu não concordo com isso e nem faço isso. Você quer dar um dia para seu pai? Tire um tempo para ele. Não precisa só o dia dos pais, não. Porque, faça conta, você leva um ano para presentear seu pai, ou quando ele faz aniversário. O que significa aniversário? É o dia é a data de nascimento. Aí festeja ali, depois daquilo, então a Bíblia diz aqui, você tem honrar o seu pai e a tua mãe, né? E esses mandamentos não eram praticados. Poucos praticam esse mandamento de honrar o pai e a mãe. Se você honrar teu pai, você está honrando também a Deus. Se você honrar a tua mãe, você está honrando também a Deus. Se você praticar os mandamentos, você está fazendo a vontade de Deus. O que significa um mandamento? Né? É quando você tem um pai que lhe ordena você fazer, dá aquela lei ali para você praticar e você, bom filho, você obedece. Né? Um bom filho obedece o ensinamento do seu pai. Então, o mandamento é um ensinamento, não é nem uma lei. Como o povo diz, é uma lei, não, é um mandamento, é um ensinamento. Porque se fosse uma lei, você tinha que praticar. Então, não é uma lei, é um ensinamento. Agora, segue quem quer, né? Você não é obrigado a obedecer seu pai, né? Muitos vão dizer que é isso, não. Você não é obrigado a obedecer seu pai. Se você for uma pessoa que sabe que teu pai merece, você vai obedecer. Porque eu estou falando assim porque, claro que todos merecem. Mas tem filho que acha que não. Tem filho que é obrigação do pai fazer tudo por ele, mas não. Mas hoje não é dia de falar de pai nem de mãe, mas eu estou falando de honra. Estou falando de lei e também de ensinamento, né? As coisas boas devemos guardar dentro dos nossos corações,
mas as ruins não. Mas se você for ver o dia de hoje, é o contrário. Vocês, hoje a maioria das pessoas guarda as coisas ruins e as boas descarta. Aí sofre, paga o preço e ainda quer botar culpa em Deus. Ah, por que Deus permitiu? Por que aconteceu? Deus não podia não deixar acontecer? Não, Deus não pode fazer isso. Porque a escolha vem de você. Você não vê na Bíblia nenhum dizer que Deus pegou a força e fez e curou, não. Tudo posso naquele que me fortalece. Não está dizendo tudo que vai ser, ele vai me fortalecer, não. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, para você ser curado, para você ser, a sua oração ser ouvida, para você ser livre, só depende de você. Porque se você ler aqui, no título da mensagem, em Mateus, onde nós estamos lendo agora aqui, no seu capítulo 15, fala os fariseus e as tradições, né? Os fariseus e as suas tradições. E aqui em cima, no 15, fala: então chegaram a Jesus. Eles se chegaram, os fariseus, os escribas, chegaram a Jesus para perguntar, né? A Jesus, um escriba e fariseu de Jerusalém, dizendo, eles chegaram para Jesus dizendo, né? Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavar as mãos quando comeu o pão? Né? Eles se juntaram ali e foram até Jesus fazer essa pergunta. Mas Jesus também respondeu, porque diz aqui no versículo 3, ele, porém, respondeu dizendo, ele respondeu, né? O próprio Jesus respondeu, dizendo, por que transgrides vós também o mandamento de Deus, né? Ele se preocupou tanto com essa parábola de Jesus dizer que não precisava lavar as mãos, e ele veio e perguntou a Jesus, por que, né? Transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavar as mãos quando comer pão. E Jesus respondeu, porém, por que transgride vós também os mandamentos de Deus pelas vossas tradições? Porque Deus ordenou dizendo, né? Honra o teu pai e a tua mãe, que maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Se você maldizer, maldiçoar, né, ao teu pai ou à tua mãe, que lhe colocou no mundo, certamente você morrerá, né? E aqui no versículo 7 ele fala, impróquita, hipócrita, né? Bem profetizou Isaías, né? A voz, respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os teus lábios. Então, se você se aproxima de Deus com a tua boca e honra com os lábios, não vai adiantar nada disso. E o coração, como está? A mesma coisa de você lavar as mãos e esquecer também de lavar e limpar e transformar o coração. Porque dá para você perceber aqui no 7 ao chegar ao 9. Vamos repetir aqui para nós já entrar em oração, né? Aqui no, vamos ler aqui o 7. Deus fala para ele, para os fariseus, escriba, impróquita, bem profetizou Isaías a voz, respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim
com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Aí o último capítulo, versículo aqui, o 9 fala: mas em vão me adora, ensinando a doutrina que são preceito dos homens. Eu posso até adiantar aqui algumas coisas já para entrar em oração. Essa doutrina que fala dos homens, quantas coisas aí, às vezes, irmão, a gente está em algumas pregações e tem pessoas que acrescentam as coisas que não está na palavra de Deus, né? Ao invés de ele ensinar como diz as escrituras, ele acrescenta ou diminui. Então a Bíblia diz que são doutrinas dos homens, porque o que tem que ser ali anunciado é o que está na palavra de Deus. É pesado, mas em momento nenhum a Bíblia é uma leitura leve para aqueles que estão errando ou num caminho tortuoso. Mas para aquele que está na presença, se torna leve, né? Então essas pessoas que honram doutrinas dos homens, segundo a palavra de Deus, Deus chama a pessoa de hipócrita. Então não vá atrás de doutrina de ninguém. Você tem que acreditar o que a Bíblia diz, né? Não é um carro, não é uma casa, não é um dinheiro, não é uma riqueza que vai fazer você entrar no reino do céu, né? Não adianta você ter tudo isso, ouro, prata, riqueza, e perder a sua salvação. Não é que você não pode ter, é que, primeiramente, a Bíblia manda buscar o reino de Deus. E se for de você ter uma riqueza, uma vida melhor, você vai ter. Não adianta você se acabar tanto, se sacrificar tanto e esquecer do principal, porque hoje nós estamos aqui, mas amanhã não sabemos onde está. Pode ser eu, pode ser você, ou pode ser alguém do teu lado e você não deu um pouco de atenção para ele, para ela, quanto devia. E quando aquela pessoa faltar, você vai lembrar: poxa, por que eu não tive tempo para estar com ele, para estar com ela, para falar aquilo, para falar isso, e agora eu não posso mais falar. Então não adianta você se lamentar. Então o momento é agora, né? O momento é agora. Vamos limpar o nosso coração, vamos limpar a nossa alma e vamos buscar Deus enquanto pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Porque segundo o livro de Apocalipse fala, e o fim vem, né? Segundo o livro de Apocalipse, você pode entrar lá, que no livro de Apocalipse, né? No seu capítulo 1 diz, revelação de Jesus Cristo, né? E aqui no seu versículo 3, não vou ler todo, mas aqui o versículo 3 fala, Apocalipse 1, versículo 3 fala, bem-aventurado é aquele que lê e o que ouve, né? A palavra dessa profecia e guarda. Você lê, você está lendo e ouvindo a palavra e guardando, né? E guardando as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E para ficar melhor ainda essa palavra, você desce aqui para o versículo 4, você vê aqui João, né? As 7 igrejas que está na Ásia, né? E aqui no versículo 8 fala, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso.
Aqui já está a palavra de Deus, né? Para o nosso coração. Vamos abrir a nossa mente, a nossa alma, nosso coração para deixar entrar a palavra de Deus. Vamos também ouvir, ler, ouvir e guardar e também compartilhar para mais pessoas aprender um pouco de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo e vamos fazer um minuto de oração para assim agradecer a Deus por tudo em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, eu me coloco aqui para pedir perdão dos nossos pecados e para que mais uma vez agradecendo por esse final de semana que o Senhor nos deu de paz, de tranquilidade, que a cada dia mais o Senhor possa nos abençoar, nos livrar dos mal, dos acidentes, das enfermidades, e que seja um começo de uma nova semana de paz e de tranquilidade. Que o Senhor venha fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não faz parte da nossa vida. O Senhor venha livrar, venha proteger, venha guardar e mais uma vez nos purificar com teu sangue. Abençoa todo e guarda cada um na sua presença. Abençoa as famílias que se encontram aqui e outras também que está no hospital, também ali, Pai, com seu parente enfermo. Visita, Pai, o Gabriel também, que teve um acidente de moto. O Senhor venha livrar ele e venha também abençoar a família dele, os parentes dele, de perto e de longe, em nome de Jesus Cristo. Guarda todo nas tuas santas mãos. É o que nós te pedimos já, te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos que crêem, digam amém e graças a Deus. Mais uma vez, né? Deus abençoe a todos, né? Deus guarde cada um, que venha ter uma noite de paz, uma madrugada na presença do Espírito Santo de Deus, aquele que está saindo para trabalhar e os que estão chegando, né, irmão? Não para, um chega, outro sai, e Deus livrando todos em nome de Jesus Cristo. Fique todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem nos fala é seu irmão em Cristo, Anilton Almeida, né? O qual o administrador desse grupo, que vai estar sempre aqui para orar por vocês, para ajudar o que for preciso, né? Sinta-se abraçado, primeiramente por Deus, né? Que está acima de nós, que sabe de tudo, né? Deus guarde cada um e proteja em nome de Jesus Cristo.